Muito bem, vamos retomar os trabalhos do nosso seminário sobre o acordo de não persecução penal, justiça negociada. Eu tenho a grata satisfação, alegria e honra de presidir este painel. Saúdo inicialmente o Dr. Otávio Porte, presidente da JUFESP, meu querido amigo Alessandro Diaféria, organizadores deste evento. Faço uma saudação também ao desembargador Fidel José Lunardelli, diretor-presidente da Escola de Magistrados, e a todos os colegas aqui presentes. Senhoras e senhores, eu tenho, como dizia, a satisfação de participar deste painel e apresentar aqui à minha direita o professor doutor Marcos Alexandre Coelho Zilli, que todos já conhecem, professor doutor de Direito Processual Penal nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde se graduou, se tornou mestre e doutor. Especialista em Direito Penal Econômico Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Professor do curso de pós-graduação interdisciplinar, Humanidades, Direitos e outras legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Membro do Grupo Latino-Americano de Estudos sobre Direito Penal Internacional, promovido pela Fundação Konrad Adenauer. Membro do Diversitas, Núcleo de Estudos Diversidades, Intolerância e Conflitos da Universidade de São Paulo. E também do Fórum for International Criminal and Humanitarian Law, coordenador editorial da coleção Fórum de Direitos Humanos, consultor da International Nuremberg Principles Academy, membro consultor da Comissão Especial de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo. Além disso, eu tenho aqui a grata satisfação de ter, uma vez mais, participado do painel com o Dr. Marcos, que foi contemporâneo meu no escritório de advocacia. Começamos lá, já faz um pouquinho de tempo, mas trabalhamos juntos e foi com muita alegria que eu acompanhei a carreira profissional e acadêmica do professor Marcos Zilli. Também tenho a imensa satisfação de apresentar o meu querido amigo Pier Paulo Cruz Bottini, que também conheço há bastante tempo, cujo único principal defeito é ser corintiano. Professor doutor do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense na Faculdade de Direito da USP, onde se formou, se tornou mestre e doutor também. É membro da diretoria da Associação Internacional de Direito Penal, seção brasileira, membro também da Comissão Julgadora do Prêmio Novari, diretor de Comissão de Direito Penal Econômico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Esteve à frente da Secretaria da Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, entre 2005 e 2007, do Departamento de Modernização Judiciária do mesmo órgão. Foi membro efetivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e consultor da Fundação Ford em projeto para aprimoramento do sistema judicial brasileiro. Como todos sabem, autor de livros, publicações e revistas especializadas na área de direito penal. E eu, assim, já como estamos com um tempo bastante avançado, não quero perdê-lo com outras considerações, apenas expressar uma vez mais, a minha alegria em participar deste painel com dois amigos e pessoas tão queridas e a quem admiro bastante. E, para iniciar os trabalhos, eu vou passar a palavra, inicialmente, ao professor Marcos Zilli. Professor, com a palavra. Muito sobre bom. o tema, desculpe, aqui, o tema justiça negociada. Muito bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o honroso convite que recebi para participar deste evento. Cumprimento todos os organizadores pela iniciativa. O assunto é candente, como todos sabem, e aproveito a oportunidade para agradecer, e especialmente agradecer, a gentil apresentação do desembargador Nino Todo. É um amigo de longa data. Eu tive e tenho muitos mestres na vida. Um desses mestres é o desembargador Nino Todo. Nós eu trabalhei sob a orientação do desembargador Nino Todo no escritório. Eu era o estagiário e aprendi muito com o desembargador Nino Todo. Gostaria também de cumprimentar os demais integrantes da mesa, o Dr. Otávio Porte, o Dr. Alessandro e o meu prezado colega, estimado amigo, professor Pier Paolo Bottini. Eu confesso que, assistindo a palestra, a mesa que me antecedeu, eu me senti extremamente humilhado com o nível e com a qualificação dos palestrantes, tanto que
nesse intervalo, eu propus à organização do evento um acordo de não apresentação da minha palestra. No entanto, a organização indeferiu sob o argumento que eu já tinha aceitado voluntariamente e que a minha aceitação já tinha sido objeto de homologação pela coordenadoria, de modo que tinha se operado a eficácia preclusiva do convite e da homologação. Não me restando, então, outras alternativas, eu proponho um segundo acordo à presidência da mesa, que eu devo me estender um pouco na minha exposição, né? Então, eu faço aqui uma proposta de acordo de paciência com relação à minha exposição. Pois bem, nessa mesa em que se pretende discutir um pouco mais de forma abrangente as questões que tocam à justiça negociada, eu apresento aos senhores o resultado de uma pesquisa que vem sendo elaborada e desenvolvida há alguns anos e que está sendo capitaneada por um centro de pesquisa em processo penal comparado que nós estruturamos na Faculdade de Direito, ao lado da professora Marta Saad, que também é uma das coordenadoras desse centro de pesquisa. Quando nós fazemos referência ao direito comparado, é muito comum o uso de metáforas, e essas metáforas acabam sendo muito felizes porque elas expressam certos fenômenos que ocorrem no âmbito do direito comparado e que são produto do intercâmbio dos diferentes sistemas. Uma metáfora que vem sendo consagrada há muito tempo é a metáfora traduzida pela expressão transplante, que foi cunhada por Watson e que expressa uma ideia de transposição de um instituto ou de uma regra para um ordenamento jurídico que não está acostumado com aquela dinâmica. Então, há um espelhamento e a expectativa é de que esse instituto transplantado ele possa operar na mesma sintonia, tal como ele opera no sistema do qual ele foi importado. Essa expressão é alvo de intensas críticas, não cabe aqui nós aprofundarmos o exame dessas críticas, mas um dos críticos desta expressão é o professor Máximo Langer, que é um trabalho emblemático no tema. Ele cunha uma outra expressão, que também é uma expressão muito usada, que é a expressão tradução, uma outra metáfora. E esta expressão procura refletir uma ideia de que os institutos estrangeiros não são simplesmente transplantados, mas há uma espécie de adaptação, uma espécie de releitura que é abraçada pela noção e pela expressão da tradução. E nesse mesmo trabalho em que o professor Máximo Langer desenvolve a ideia de tradução, que, aliás, é um trabalho em que ele apresenta os resultados de estudo sobre a justiça negociada nos diferentes ordenamentos jurídicos, ele também apresenta uma outra ideia que considero uma ideia muito profícua, que é a ideia do chamado cavalo de Troia. O fenômeno do cavalo de Troia traduz a ideia de expansão dos horizontes de um instituto que é transplantado ou é traduzido para um outro sistema jurídico. Então, na ideia de tradução, se há recortes, se há adaptações de um instituto importado à realidade para a qual ele operará, o professor Máximo Langer identifica um fenômeno que não é muito bem controlado e não muito bem previsto e que se identifica pela ideia do cavalo de Troia. No âmbito da justiça negociada, quando nós fazemos a tradução de determinados modelos de negociação ou de acordo, se verifica este fenômeno, o fenômeno do cavalo de Troia, e esse cavalo de Troia ele é operado pelos próprios aplicadores do instituto. Então, o professor Máximo Langer conclui, por mais que nós façamos algumas traduções e estabeleçamos alguns limites e alguns recortes, os operadores do direito tendem a expandir os horizontes
da justiça negociada. E ele faz essa conclusão com base na empiria. O professor Máximo Langer tem um estudo empírico que ele desenvolve há vários anos. Ele estudou mais de 80 ordenamentos jurídicos, 80 sistemas jurídicos, e ele estabelece várias conclusões. Uma das conclusões é que o fenômeno de expansão da justiça negociada é um fenômeno que se verifica em todos os sistemas jurídicos de diferentes famílias, não é apenas vinculado à família anglo-saxônica, também se verifica na família de tradição romano-germânica. Pois bem, transportando isso para a realidade brasileira, nós verificamos um primeiro movimento, uma primeira onda de justiça negociada, que já foi aqui ventilada pela Lei 9.099, que tem um caráter revolucionário no nosso ordenamento jurídico. Ela expande de forma significativa os horizontes da justiça negociada. É interessante pontuar que a experiência da Lei 9.099 é uma experiência que engloba o fenômeno da tradução, não há o simples transplante. Se nós pegarmos a transação penal ela opera numa dinâmica própria e aculturada pela expectativa dos arquitetos da Lei 9.099, não há um simples transplante das experiências da justiça negociada norte-americana. Temos também a experiência da suspensão condicional do processo, que acaba aqui incorporando muito da experiência portuguesa. O que ocorre com a Lei 9.099 é uma experiência, entendo eu, uma experiência de laboratório, uma experiência controlada de justiça negociada com um viés restrito para a infração de menor potencial ofensivo e também para a infração dita de média gravidade, se nós olharmos para o horizonte da suspensão condicional do processo. Por mais que tenhamos algumas vicissitudes no âmbito da Lei 9.099, o fato é que a realidade da Lei 9.099 está sedimentada na nossa cultura. Creio eu que nós temos uma história de sucesso, mais do que insucesso, no âmbito da Lei 9.099. O segundo movimento da justiça negociada opera em 2013 com a Lei 12.850, que regulamenta o acordo de colaboração premiada. Aqui a influência é uma influência mista. Nós temos uma influência, sim, do direito anglo-saxônico, Crown Witness, temos também óbvio, uma experiência italiana dos Pentiti, do enfrentamento da criminalidade terrorista e também da máfia italiana, e isso, óbvio, influenciou o desenho que se projeta do acordo de colaboração premiada. A grande questão que se coloca aqui é que nós temos também aspectos da justiça negociada, mas com um espectro distinto, porque o que se negocia aqui é essencialmente prova. Não se trata propriamente, pelo menos no desenho imaginado pelo legislador, de um acordo penal. O desenho projetado pelo legislador foi um desenho, no meu modo de sentir, diferente daquele desenho que acaba sendo incorporado na prática. E aqui há um distanciamento do projeto imaginado pelo legislador e do que nós verificamos na prática, law in action. De qualquer modo, nós fomos atropelados pelos acontecimentos, não tivemos condição de obter um amadurecimento científico e muito menos jurisprudencial. Os acordos de colaboração premiada foram múltiplos e essa multiplicidade também se reflete na criatividade de suas cláusulas. E fomos, portanto, atropelados pelos acontecimentos. A terceira onda negociada, ou terceira onda da justiça negocial, é uma onda ainda em gestação e que se traduz nas propostas desenhadas pelo projeto Moro, também definido, intitulado como projeto anticrime. Verificamos aqui duas experiências, ou propostas de experiências, o acordo de não persecução, que constitui o objeto deste seminário, e também a implementação do plea bargaining, que é uma outra realidade. Se nas outras experiências nós tivemos fenômenos
claros de tradução, me parece que na proposta aqui desenhada, o que nós temos é um fenômeno muito próximo do transplante. Tudo dependerá de como isso será gestado no processo de discussão legislativa. E aí vem alguns aspectos que eu gostaria de trazer aos senhores a respeito da justiça negociada no sistema norte-americano. O que eu gostaria aqui é de desconstruir alguns mitos e alguns dogmas que são normalmente associados ao sistema norte-americano. O primeiro dogma. A ideia de justiça negociada não é uma ideia que pertence ao padrão genético da justiça negociada norte-americana. Muito pelo contrário, a justiça norte-americana sempre operou no padrão, na sintonia do modelo contencioso da justiça conflituosa, no padrão do júri e do julgamento do júri. O júri sempre representou um modelo importante na construção da justiça negociada americana. Trago aqui apenas como exemplo essa frase emblemática de Thomas Jefferson, que, na verdade, foi uma frase escrita em uma carta que foi remetida a Thomas Paine. E aqui, claramente, nós verificamos a importância, a ideia, o sentido político, o sentido genético, como o modelo de uma justiça contenciosa no padrão do julgamento do tribunal do júri faz parte da construção, sim, do modelo de justiça norte-americano. Esta frase, que foi redigida e escrita em 1789, ela foi incorporada na Constituição norte-americana, sabemos, na sexta emenda, que abraça o julgamento do júri como um modelo e como um direito fundamental de todo e qualquer réu, mas nós temos aí que dar um grande salto histórico, e aqui trago como referência este trecho que foi proferido num julgamento, num dos vários julgamentos emblemáticos que discutem sobre a constitucionalidade do padrão da justiça negociada no sistema norte-americano, que é o caso Santobelo. Então, de Thomas Jefferson a Burger, que foi o ministro relator desse caso, nós tivemos uma mudança significativa de padrão. Isso se expressa nessa própria frase, aqui cunhada pelo ministro, em que ele considera como elemento essencial da administração da justiça norte-americana o modelo da justiça negociada. E aí vem a grande pergunta. O que aconteceu nesses anos? O que levou a essa mudança de paradigma, do paradigma Jefferson para o paradigma Burger, que foi cunhado em 1971? Nós temos aqui um modelo significativo de uma justiça criminal cunhada no padrão e na perspectiva do consenso da negociação. Temos aqui um trabalho empírico de coleta de dados, que vai de 1965 a 2010, e nós verificamos só no âmbito da Justiça Federal norte-americana taxas elevadíssimas de acordos que são estabelecidos, aqui claramente o acordo do plea bargaining, uma admissão de culpa que leva, portanto, ao encerramento do processo e à imposição de uma sentença condenatória, e os padrões aqui chegam aos padrões de 95%. Tenho aqui um outro quadro, esse bem mais recente, foi divulgado em março de 2019. As letras aqui são letras muito reduzidas, mas eu destaco a primeira linha. E se nós verificarmos um número de condenações, isso só proferidas no âmbito da Justiça Federal, e verificarmos dessas condenações quais as que resultam de acordo, nós chegamos a uma impressionante taxa de 98% dos casos. Essa métrica eu faço questão de pontuar, porque normalmente ela vem acompanhada de um discurso em defesa do modelo da justiça negociada, porque nós temos aqui a representação do sucesso e, portanto, da eficiência desse modelo. Nós atingimos 98% dos casos que são resultantes de acordos. E, portanto, isso seria o selo
que atesta a qualidade e a eficiência do padrão da justiça negociada norte-americana. Então, nós passamos de um modelo estruturado na ideia do processo penal conflituoso, no desenho do procedimento do júri, para um processo consensual e aqui no modelo do plea bargaining. Temos vários fatores que podem explicar o porquê dessa mudança de padrão. Aqui tem uma sistematização que eu arrisquei construir, ela não está fechada, tenho refletido um pouco sobre a discussão desses fatores, mas nós temos fatores que impulsionaram, que contribuíram para esse cenário, para essa mudança de paradigma, e que eu coloco como fatores endógenos e fatores exógenos, e há também os fatores que contribuem para a manutenção desse modelo, dessa sintonia operada em grande escala na estrutura negociada, que eu chamo de uma operatividade inercial, e, portanto, são fatores retroalimentadores. No âmbito dos fatores impulsionadores, os autores discutem quais são os fatores determinantes para a construção do modelo da justiça negociada norte-americana. Há vários fatores, não quero cansá-los com isso, mas acho que é interessante uma discussão, até para que nós possamos fazer uma reflexão do que ocorre no nosso modelo. É muito difícil nós mapearmos a origem da justiça negociada norte-americana, porque muitos acordos eram construídos à margem da apreciação das instâncias superiores, até mesmo porque esses acordos envolviam a renúncia de recursos. Então, esses acordos, como ocorreu também no direito, no sistema germânico, mais recentemente, na década de 70, muitos desses acordos ficavam à margem da supervisão dos graus superiores de jurisdição. Mas estudos históricos sérios apontam para a metade do século XIX como um ponto aí de mudança desse modelo ou dessa sintonia, o que coincide com a industrialização da sociedade norte-americana, com o fenômeno de urbanização e com o fenômeno de crescimento dos crimes e da punição. Isso, obviamente, impacta a justiça criminal, e a justiça criminal pressionada tem que dar algum tipo de resposta e vazão para aquela quantidade de casos que começam a aflorar. Um outro fator que é também levado em consideração é a profissionalização dos órgãos policiais e dos órgãos de persecução. Se antes o modelo processual era um modelo mais informal, ele ganha em tecnicidade, ele ganha em profissionalização, isso torna o procedimento mais complexo. E, portanto, o processo tradicional, conflituoso, acaba sendo visto como algo muito moroso, como algo muito custoso, o que se acentua também com a própria complexificação do sistema do júri, sobretudo aquele sistema estabelecido numa sintonia adversarial. A base do duelo e a base do conflito, esta sim uma base genética do modelo anglo-saxônico, não só do direito inglês, mas também do direito norte-americano. Outra questão que é pontuada é a revolução do devido processo, revolução que é construída, que é capitaneada pela Suprema Corte norte-americana em uma sucessão de casos, que são casos, sem dúvida nenhuma, importantes, emblemáticos, relevantes. Trago aqui apenas o exemplo da construção da teoria das provas ilícitas e dos frutos da árvore envenenada, o que acaba impactando também no processo. E também o Sentencing Guidelines, de 1984, que impacta também o modelo da justiça negociada, o que é um grande ganho em termos de direcionamento do processo de individualização de pena, reduz a discricionariedade do juiz na imposição da pena, estabelece parâmetros objetivos de mínimo e máximo de pena, e esses padrões mínimos e máximos de dosimetria da pena acabam sendo explorados pelo próprio Ministério Público na forma de pressionar a obtenção de acordo. Então, há uma promessa de, se o caso não for resolvido na perspectiva do acordo, buscar-se uma pena mais próxima do máximo previsto em lei. Então, isso causa uma pressão e, obviamente, diante dessa pressão, a tendência é aceitar o acordo ao invés de se apostar para a figura
do processo. Fatores exógenos, ideologia utilitarista, isso está muito presente na cultura norte-americana, liberalismo, uma desconfiança dos mecanismos oficiais na adjudicação do conflito, levam, portanto, há uma dinâmica que outorga às partes o poder de solução do conflito, e também o roteiro adversarial também cria um ambiente muito propício. Nessa ideia de roteiro adversarial, mais do que a proeminência das partes, deve ser destacado, tanto no modelo inglês como no modelo norte-americano, o que nós chamamos de discricionariedade do Ministério Público, que, no meu sentir, não pode ser confundido com oportunidade. A discricionariedade vai mais além. A discricionariedade confere um poder de análise, de ponderação, de avaliação, que é titulado pelo Ministério Público e que confere uma dinâmica muito própria na sintonia do modelo negociado no sistema norte-americano. Isso tudo explica e pode trazer algum tipo de explicação do porquê nós mudamos uma sintonia operada no âmbito e na perspectiva contenciosa para uma sintonia fundada na ideia do acordo e na negociação, mas não explica por que nós temos índices tão altos de acordos celebrados no sistema norte-americano. E aí vem a ideia da operatividade inercial, uma cultura do plea bargaining. Uma vez incorporado, introjetado no sistema de justiça a ideia do acordo, todos os atores que trabalham no drama processual passam a operar dentro dessa dinâmica, e isso propicia o que se denomina na doutrina da cultura do pre-bargaining, e que acaba atingindo, influenciando todos os atores da justiça. No caso dos juízes, o acordo acena com uma noção de celeridade processual, é uma forma muito atrativa de nós operarmos com essa dinâmica massificada e incontrolável, incontornável de quantidade de demandas penais. No âmbito do Ministério Público, também há uma questão muito positiva, porque no sistema norte-americano nós temos uma dinâmica de eleição dos representantes do Ministério Público. Então, quanto mais condenações são obtidas, isso cria um atrativo eleitoral que é muito explorado nas campanhas dos representantes do Ministério Público. Então, eles vendem essa ideia de que eles, no desempenho de suas funções, eles alcançaram altos índices de solução de conflitos penais, e dentro desses índices de solução de conflitos penais, a grande maioria é de condenação. E também os próprios advogados são atingidos por essa dinâmica, a ideia de estandardização do processo, a partir do momento em que nós resolvemos de forma rápida e célere o conflito penal, isso abre espaço para o advogado para que ele possa concentrar a sua energia em outros processos mais complexos. Então, nós temos aqui toda uma sintonia que agrada todos os operadores da justiça criminal. A exceção não está colocada aqui, o alvo do acordo, que seria o próprio investigado, o próprio réu. Então, nós temos aqui um modelo de justiça pasteurizada, enlatada, em que há uma dinâmica operativa do sistema da justiça negociada, operando dentro de um padrão de estandardização do processo penal. Esse é o estado de arte da justiça negociada no direito norte-americano. Com relação ao papel dos sujeitos processuais, eu vou adiantar um pouco aqui a apresentação, vou colocar a questão aqui mais no âmbito da promotoria. Se nós olharmos para o sistema norte-americano, é muito importante nós estabelecermos e destacarmos esse ponto. Há uma ampla discricionariedade do Ministério Público. Quando nós falamos em justiça negociada no sistema norte-americano, nós estamos falando de uma realidade multifacetada, temos uma certa uniformidade no âmbito da justiça federal, sobretudo por conta da Federal Rule, que tem um artigo bastante pormenorizado e que foi construído, sobretudo, diante da experiência da Law in Action, e esse artigo ele
de certo modo, observado no âmbito da Justiça Federal, mas nós temos uma realidade muito diversa no âmbito das justiças estaduais, até mesmo por conta desse federalismo muito peculiar do sistema norte-americano. A ampla discricionariedade envolve uma liberdade na indicação de quais os crimes que serão imputados, na opção ou não pela via negociada, e, inclusive, na retirada de uma proposta de acordo que, porventura, tenha sido apresentada. Então, existe essa ampla negociação. Estou, óbvio, simplificando muito a realidade, se nós olharmos para a justiça estadual, é uma realidade muito diversa. No estado da Flórida, por exemplo, os últimos movimentos têm outorgado ao juiz um maior controle no estabelecimento da justiça negociada. Uma outra questão que acho que é muito importante, não há obrigatoriedade na apresentação e no oferecimento de proposta de acordo. E, portanto, a Suprema Corte já reconheceu que não existe um direito constitucional ao acordo na justiça negociada. Vou pular. Vicissitudes. Quais são os problemas que são detectados aqui na operatividade da justiça negociada? O que leva alguém a manifestar a sua concordância com a proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público? Existe o medo da inocência? Isso parece ser uma pergunta provocativa. O que leva alguém a optar por um acordo tendo a certeza de que é inocente? Então, existe o medo da inocência? Esse é um grande paradoxo. E muitos estudos, fundados também na empiria, já levantaram casos em que a pessoa, mesmo inocente, ela optou pelo acordo. Temos um projeto que é de bastante envergadura no direito norte-americano, que é o Innocence Project, e que ele destacou vários casos em que as pessoas foram condenadas, inclusive condenadas à prisão perpétua, e depois, no âmbito de reexame desses casos, no caso de perícia, de DNA, se apurou a inocência que a pessoa tinha absoluta convicção de que era titular, mas ela optou pelo acordo. E por que ela optou pelo acordo? Porque a prática tem revelado uma discrepância nos padrões punitivos. Que discrepância é essa? O que se estabelece como proposta de pena no acordo é significativamente inferior daquela sanção penal estabelecida se nós adotarmos o processo tradicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o acordo procura trazer um benefício? É uma leitura possível. Mas a outra leitura, que é uma leitura bastante crítica, revela que, na verdade, a opção pelo processo tradicional ela leva a uma punição. Os atores estão operando numa tal dinâmica da cultura do acordo que eles olham e veem com um olhar enviesado aquele investigado, o réu, que não aceita a proposta de acordo. E ele acaba, então, sendo penalizado com a imposição de uma pena muito alta se comparada com aquela proposta do acordo. Então, o acordo, a opção pelo acordo, acaba sendo, de certa forma, uma vitória. Eu opto pelo acordo a despeito da sanção que é imposta, porque há um grande receio que, se eu opte pelo exercício do meu direito constitucional ao tribunal do júri, que eu venha a ser penalizado por essa opção. Isso decorre em face da ampla discricionariedade da promotoria, que indica um fenômeno de overcharging, ou seja, um excesso de acusação. A overcharging é possível tanto do ponto de vista horizontal, as múltiplas imputações, o que também é uma característica muito própria do sistema norte-americano, aquela cumulatividade de imputações. Aliás, é possível que alguém seja processado tanto na Justiça Criminal Federal como na Justiça Estadual, pelo mesmo fato. Isso é possível no sistema norte-americano. E outra
possibilidade de overcharging é a overcharging vertical. Então, nós temos a possibilidade de incidência de vários tipos penais e nós optamos por aquele de maior gravidade. Não há no sistema norte-americano essa dinâmica, pelo menos aonde os meus estudos alcançaram, de solução de certas questões pelo conflito aparente de normas penais que nós adotamos aqui. E nós verificamos, então, que as negociações no sistema norte-americano não são negociações que tomam por base o valor da prova até então apresentada. O que ocorre é uma negociação com base no medo, na ideia de incerteza. Não há uma negociação. Eu tenho este quadro probatório formado até este momento contra você. Você opta pelo processo tradicional ou você opta pelo um acordo? A discussão é muito mais uma discussão fundada no medo. Eu vou me adiantar aqui ao final, mas eu não conseguiria expressar todas as vicissitudes se não trouxesse aos senhores um vídeo que é um vídeo que faz parte de um projeto, que é um projeto bastante crítico a respeito da justiça negociada. E, antes de apresentar o vídeo, e fazendo podemos dar uma pausa aí? Fazendo um pouco do spoiler do vídeo, aqui é um caso em que a Ângela ela foi acusada de ter matado as 2 filhas e de ter provocado um incêndio na própria casa. Ela passou por 3 júris, ela foi condenada a uma... agora já não me recordo, são tantos casos, acho que prisão perpétua ou uma pena de 45 anos, eu não me recordo exatamente. E aí, no curso da revisão do caso, se descobriu uma série de defeitos no exame pericial, que foi feito na residência. E o caso foi reaberto. Então, diante dessa nova perspectiva de rediscussão do caso, o Ministério Público faz uma proposta de acordo à Ângela. Então, é um vídeo de 5 minutos, mas eu acho que o vídeo conseguirá traduzir todo o dilema do sistema norte-americano no âmbito da justiça negociada, que a minha incapacidade não consegue traduzir. Então, podemos passar para o vídeo. In summer, when I see butterflies, I always say those are my daughters. So now I see a butterfly, and I'm like, hi, Naima, you know, or hi, Naija. When I see butterflies, that's what I think of. I could tell that it was something going on because I couldn't breathe. My house was engulfed in smoke. I then went to my bedroom where I thought my children were, trying to find them. I found out at the hospital that my daughters had both passed away. She loved her children. She loved them more than life. So for somebody to accuse her of something like that was just unbelievable. I woke up out my sleep to tell me that I was indicted, in which I didn't even know what that meant. And what these prosecutors did to my daughters is unreal. How could you say this about me? Like, you don't know nothing about me and my children, you know? So how could you ever say, like, I didn't love my kids or I didn't want my kids? It took 3 trials. It was absurd. There was no evidence that this fire was an arson at all. All the evidence that the fire investigators relied on is unreliable and not validated by science. There was no other evidence that indicated that she committed this crime. For what it's worth, she passed multiple polygraphs. I was a little overwhelmed. I felt like maybe now something can happen. Maybe now that somebody would actually help me. When we saw that the state's expert was now essentially agreeing that the fire investigation was so problematic, it made us feel optimistic about our chances. At the same time, it was discouraging because even though they're acknowledging that this was problematic, they were still fighting us tooth and nail
to keep Angela in prison. On the morning that the hearing was supposed to start is when the prosecutor approached us and said he was interested in a plea deal with Angela. Here I am listening to this deal, but then I have to take back everything I stand for and believed in. I always said to myself, I'm never going to take no plea, because like, I didn't do this, so like, I'm not going to admit to something I didn't do. But then as time went on, you know, like since I've been here, like I lost my dad, you know, my mom's getting older, I'm getting older, and thinking like, okay, if I take this, then, you know, I have a chance to be at home with my mom, and I won't have to lose another parent in prison, or, you know, I can see my mom get older, like I can actually one day make her breakfast in bed and actually have a life with my mom. Here she was on the morning of the hearing, and this is the first court date she's had in 18 years, and she thinks she's going to get the opportunity to prove her innocence. And she's given this choice, and she has to choose between maintaining her innocence and continuing this fight, but risking the unknown, or she can choose certain freedom. And for somebody who'd been incarcerated for as long as Angela had and who was facing so much additional time, I mean, she wasn't going to see the parole board until she was 72 years old. Turning down the option to go home to her family would have been incredibly difficult for her. I don't want to lose my mom while I'm here. And so, like, I took this plea out of fear because I didn't want to spend the rest of my life in prison, and I didn't want to lose my mom while I'm here. I think that I could have won, but I think that I have no trust in our justice system. And after all the things that they did, that I was scared. I was fearful. Like, I didn't want to take a chance of putting my life in another 12 people's hands and coming out with the same answer. Even though plea bargaining is maybe a necessary part of our system, it does not always lead to just results. And there are times when innocent people plead guilty because they feel that that's the better choice, it's the more rational choice, and they don't want to risk a long sentence. It's a difference when you gambling and you take a risk. You know, you lose some money, but guess what? You can get it back. You can go to work and get it back. But gambling with your life is a whole totally different ballgame. Bem, voltamos aqui. In summer, when I see butterflies, I always say those are my daughters. Preciso de uma ajuda. Voltamos. O vídeo é impactante, porque ele traz uma série de revelações, e acho que duas eu gostaria de destacar. Primeiro, a frase em que Angela diz que não acredita no nosso sistema de justiça. Eu acho que, para quem opera no sistema de justiça, não existe a pior coisa de ser manifestada por alguém que é alvo desse sistema, de que não acredita no sistema de justiça. E outra questão que eu acho muito interessante, que ela coloca, de uma sabedoria incrível, é a comparação com a aposta, o jogo. Apostar dinheiro é uma questão, porque você pode trabalhar e viver e recuperar o dinheiro, mas apostar a própria vida é algo que soa desumano. Bem, e o último slide que eu gostaria de apresentar envolve aqui uma análise crítica sobre quais as questões que nós deveríamos avaliar para a implementação de parâmetros de justiça negociada. Primeiro, me parece, e aqui eu faço coro ao que já foi expressado na mesa anterior, que são inevitáveis esses espaços de negociação no processo penal. Como disse o professor Máximo Langer, tem um estudo muito aprofundado nesse respeito, ele mapeou mais de 90 ordenamentos jurídicos, e todos esses ordenamentos jurídicos têm adotado formas de solução negociada. Acho que é até uma questão cultural, geracional. Mas, para que isso seja feito no nosso modelo, primeiro, e aí já entrando numa seara que não é minha, mas é do professor Pier, eu acho que nós devemos primeiro repensar o direito penal.
penal. Nós temos que superar o direito penal, o paradigma de uma pena privativa de liberdade. E nosso sistema ele opera nessa sintonia. Além disso, nós temos que aprimorar os aspectos do nosso processo, dotando esse processo de maior eficiência, de modo que a opção pelo caminho tradicional do processo não represente uma opção custosa. Então, nós temos que dotar o nosso sistema processual de maior eficiência para que isso não crie um obstáculo e fomente a cultura do acordo. Então, isso também deve ser olhado. Temos que aprimorar o controle judicial sobre justa causa. Então, a justa causa deve ser analisada também na perspectiva do acordo e não devemos apenas reproduzir de forma inercial a homologação dos acordos. Temos que estabelecer mecanismos eficazes de controle judicial sobre a voluntariedade. Eu acho que o exemplo da colaboração premiada é muito rico nesse sentido, embora nós tenhamos implementado uma audiência, que é uma audiência privativa entre o juiz e o colaborador, eu acho que nós devemos estabelecer mecanismos mais eficientes. Por exemplo, de registro audiovisual desses contatos iniciais e prévios da negociação entre o Ministério Público, a defesa e o eventual destinatário do acordo. Os padrões legais dos benefícios ou das sanções, seja qual a forma que nós vamos denominar. Sou totalmente avesso à ideia de discricionariedade. Eu acho que esse é um modelo que não funciona no sistema norte-americano e não vai funcionar em outros modelos. Então, as formas, os benefícios devem ser formas legais. Nós estamos diante de política criminal. Quem pode estabelecer a política criminal é o Estado legislador, não são os operadores do sistema. E acho que também é importante nós pensarmos na regulamentação da disclosure, ou seja, obrigar o Ministério Público a apresentar todas as provas que ele tem contra aquela pessoa, de modo a estabelecer um parâmetro mais equânime de negociação e de avaliação, se o acordo é, de fato, mais benéfico ou se eu vou apostar para o processo tradicional. Então, são essas as questões. Presidente, me perdoe pelo excesso de tempo. Agradeço mais uma vez o convite. Doutora Silvia, muito obrigado pelo convite e, sobretudo, agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço e parabenizo o professor Marcos Illy pela excelente e não surpreendente, nesse sentido, palestra e também pelo tocante vídeo que foi apresentado, que mostra os grandes problemas aí da justiça negociada no sistema norte-americano. Eu já vou passar imediatamente a palavra para o professor Pier Paulo para a sua palestra. E, professor Pier Paulo, com a palavra. Obrigado. Desembargador Nino Toldo, queria agradecer o convite, agradecer a JUFESP pelo convite para debater esse tema que eu acho que é um tema de interesse de todos, um tema que está na pauta, cumprimentar os demais membros da mesa, o Otávio, o Marcos Illy, o Alessandro, todos os demais presentes, e já passar diretamente a uma tentativa de contribuição com esses debates. E o que eu tinha combinado de fazer aqui é um pouco algum tipo de comparação entre os institutos da colaboração premiada e do acordo de não persecução. Porque a colaboração premiada, apesar de certa forma, ter sido instituída recentemente no país, porque a mim me parece que antes da lei de organização criminosa nós tínhamos uma legislação muito esparsa e pouco utilizada, mas então a gente pode dizer que a colaboração premiada, ela pelo menos de forma mais sistemática, instituída em 2013, ela, com pouco tempo de existência, já demonstrou uma série de problemas, uma série de situações que demandam maiores reflexões. Então, eu queria trazer essas situações para que a gente pudesse jogar luz sobre o acordo de não persecução e, eventualmente, evitar os mesmos problemas, os mesmos vícios, ou, pelo menos, já suscitar algumas dúvidas que podem aparecer na prática se a gente, efetivamente, no momento em que a gente começar a utilizar isso com mais frequência. Quando a gente fala de justiça negocial, e mais uma vez é algo, e como mesmo ele disse, é algo estranho à nossa cultura. Nós sempre, todos nós aqui, quando estudamos na faculdade, nós estudamos um direito contencioso, um direito do litígio, um direito em que o Ministério Público fica de um lado, o réu fica do outro, e um juiz, de certa forma, arbitra as pretensões entre as partes. Nós fomos formados para isso, talhados para isso.
de forma que é natural que todos nós, e digo advogados e Ministério Público, sintam um desconforto quando, de repente, nós precisamos de nos despir dessa nossa tradicional formação para sentar numa mesa e negociar. O advogado, quando senta para negociar, ele sempre, ou pelo menos no começo, eu tinha a sensação de que estava ultrapassando os limites da ética ao fazer com que o meu cliente, ou sugerir que o meu cliente confessasse. E o Ministério Público, muitas vezes, e isso já conversei com alguns colegas, se sentia, de certa forma, prevaricando porque ele não estava dando ensejo ao início da ação penal ou à persecução penal. Havia uma sensação muito ruim no começo. Eu me lembro que eu era daqueles advogados que até 2014 achava que fazer uma colaboração premiada ou justiça negocial era um absurdo. Eu lembro do meu primeiro cliente preso na Lava Jato, que nós fizemos um pacto de sangue que ele jamais faria uma colaboração premiada. E um mês e meio depois estava todo mundo sentado na mesa do Ministério Público fazendo uma das primeiras colaborações. Ou seja, é natural, porque nós vivemos um tempo e nós temos uma história em que a figura do colaborador, a figura do confessor é uma figura, de certa forma, vista com muitas reservas. Então, é natural que todo esse processo, seja de transplante ou de tradução, seja um processo que não seja tranquilo, seja um processo que traga uma série de questões. Mas, mais do que isso, nós temos uma legislação, e no caso da não persecução, sequer legislação, que em algumas situações deixa a desejar, ou não regulamenta, ou deixa algumas lacunas, que geram problemas práticos bastante complicados. Eu vou começar, então, falando no primeiro grande problema da colaboração premiada, e que também, de alguma forma, pode refletir aqui na não persecução penal, que é o próprio sistema da homologação do juiz. Como a gente já disse, e o Alessandro me disse que isso já foi discutido, qual é a natureza do ato judicial de homologação de uma colaboração premiada e o ato, que aqui não se chama homologação, mas a aceitação ou não aceitação do acordo de não persecução. É algo muito interessante, porque, vou começar falando da colaboração premiada. A lógica da lei da colaboração premiada era uma lógica, um modelo legal, era um modelo em que o Ministério Público e o advogado entendiam que havia algo a colaborar, ou seja, havia uma contribuição da parte para o esclarecimento dos fatos, para encontrar o produto do crime, para identificar os demais corréus. O réu entregava isso, o Ministério Público entendia que aquilo, a princípio, era importante, fazia-se um acordo, se mandava ao juiz, o juiz, então, homologava as cláusulas, analisava a legalidade e a espontaneidade do acordo, e era um acordo que, em tese, o Ministério Público se comprometia, se aquilo fosse eficaz, ao final do processo pedir algum benefício, que podia ser uma redução mínima, até um perdão judicial, enfim, substituição de regime e assim por diante. Mas a ideia da lei é, quando eu faço um acordo, eu não fixo qual vai ser a minha pena, eu fixo uma intenção, uma proposta de, ao final do processo, se efetivamente o réu colaborar, o Ministério Público vai pedir o benefício que ele julga razoável, e o juiz, então, o juiz vai analisar a efetividade, vai analisar a importância daquela colaboração e vai fixar a pena. Portanto, nesse sistema, nesse modelo legal, faz todo sentido que a decisão homologatória do juiz seja uma análise estrita de legalidade das cláusulas. Ele não lê anexo, ele não analisa conteúdo, ele não analisa proporcionalidade, porque, no fundo, ele só vai definir se aquilo foi eficaz ou não ao final do processo. Acontece que, na prática, o que começou a acontecer, e principalmente no âmbito da Lava Jato, é que o réu e o Ministério Público começaram a formatar acordos em que já se previa a pena que seria aplicada ao final, de certa forma vinculando o juiz. E, para ser bem sincero, e falando aqui de alguém que participou desses acordos, tanto para o Ministério Público quanto para o réu, isso faz todo o sentido. Porque no Brasil, muito difícil alguém vai confiar num sistema em que o sujeito diz, olha, você me entrega tudo que você tem e daqui a 3, 4 anos eu te garanto que eu vou pedir uma redução de pena. Daqui a 3, 4 anos mudou o juiz, mudou o membro do Ministério Público, mudou o sistema, a lei talvez não exista mais, aconteceu tudo. Então, certamente, diante disso, criou-se um sistema em que eu já fixava a pena. E do ponto de vista prático, isso fez todo sentido. O problema é que isso muda significativamente a natureza do ato de homologação do juiz. Porque o juiz não está, àquele momento, fixando a existência de um acordo, analisando a legalidade e, de alguma forma, transpondo para o final do processo a análise da eficácia da pena. Ele já está definindo a pena concreta daquela pessoa. E, nesse caso, a análise, é difícil dizer para o juiz, olha, doutor Nino Toldo, você não pode olhar
o conteúdo. Você não pode discutir o conteúdo. Você só pode analisar a legalidade das cláusulas. Só que ao fazer isso, você está dando uma sentença, porque você vai se vincular a isso ao final. Porque se esse sujeito cumpriu o que ele prometeu, mantiver a história dele, não se omitir e não mentir, não vai poder o juiz, ao final do processo, dizer, olha, pensando bem, não é essa a pena que eu quero dar. É uma discussão bastante séria. Então, vejam, aquele ato homologatório, meramente de análise de legalidade, que é o previsto em lei, ele muda substancialmente de figura quando, na prática, eu começo a trabalhar com penas concretas. E não é à toa, e vejam, aqui tentando fazer uma análise, que, no caso da Lava Jato, várias consultas sobre proporcionalidade dos acordos eram submetidas ao juiz antes da homologação, para ver se o juiz concordava ou não. Isso ficou claro naquelas questões do intercept. Eu não estou aqui justificando, mas na medida em que eu transformo na prática o sistema legal, eu preciso consultar o juiz se ele vai concordar com aquela pena ou não. Porque se eu disser para o juiz, olha, você só vai analisar a legalidade, ele vai dizer, não, eu não homologo isso. Se vocês querem que eu homologue uma pena, eu preciso, de alguma forma, analisar o conteúdo. Então, percebam, houve aqui uma diferença na prática, o que se aplica é algo distinto do modelo legal e, portanto, o ato de homologação, ele passa, na verdade, passa a colocar o juiz numa posição bastante delicada. Porque se ele se limitar a homologar de acordo com aquilo que é previsto em lei, ele está se vinculando a uma sentença, ele está dando uma sentença sem olhar o mérito daquilo. Como a gente resolve isso? Não sei, Alessandro. Isso é uma coisa que com a prática a gente faz, mas esse é o fato. É isso que coloca juízes, procuradores e advogados numa situação bastante complicada. Bom, agora trazendo isso para a não persecução. A não persecução é um pouco mais simples, porque, na verdade, aqui eu não estou fixando já, eu não estou me vinculando a uma decisão ao final do processo. Eu estou naquele momento, o juiz está analisando a legalidade daquele acordo de não persecução que pressupõe o arquivamento do processo e não a continuidade do processo até o final. Então, naquela situação aqui, eu tenho algo um pouco mais simples. De qualquer forma, sempre vai sobrar uma indagação de qual é a extensão dessa decisão homologatória do juiz no acordo de não persecução. Porque aqui me parece que, ok, ele não vai entrar no mérito, mas ele pode fazer uma análise de legalidade e uma análise até, de certa forma, ampla. Porque o que o Zilli colocou aqui do overcharging, da classificação jurídica do crime, da justa causa, da não justa causa, ou seja, o juiz pode analisar, por exemplo, se naquela situação existe ou não existe uma prescrição, existe ou não existe uma nulidade, porque, em regra, aquele réu vai estar assistido, mas a gente sabe que essa assistência nem sempre é uma assistência de qualidade. E não estou falando aqui da Defensoria Pública, que, em regra, é uma assistência de qualidade. Mas ele pode estar ali mal assistido por um advogado que não analisa questões básicas no processo. Até porque, se eu começar a massificar isso, e é claro que, a princípio, eu vou confiar no Ministério Público, mas o juiz, de alguma forma, ele vai precisar, talvez, fazer uma análise um pouco mais do que a mera legalidade. Então, esse é um ponto que me parece bastante importante. Um segundo ponto, e eu nunca vi isso acontecer na prática, mas provavelmente em algum momento vai acontecer, é a questão da prerrogativa de foro. E aqui, mais uma vez, eu vou falar da colaboração premiada e vou falar também da não persecução. Na colaboração premiada, a gente criou também um sistema muito complicado, porque a lei, quando foi instituída, ela não previu as hipóteses de prerrogativa de foro. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma situação em que uma pessoa vai fazer uma colaboração premiada e vai contar 50 casos, ela vai trazer 50 anexos. Se um desses anexos se a respeito a um parlamentar no exercício do mandato, tudo isso, esses 50 casos, que compõem um caso que envolve parlamentar e 49 que não envolvem ninguém com prerrogativa de foro, eles vão ser homologados pelo tribunal ou pelo colegiado que tem a atribuição de analisar aquele caso. Então, eu tenho um juiz relator, um desembargador ou um ministro que analisa isso, que homologa a colaboração e depois compartilha esses anexos com todas as autoridades competentes. Então, vamos imaginar que eu tenho um caso aqui com uma autoridade com foro no Supremo e um outro anexo na mesma colaboração com uma autoridade com foro aqui no Tribunal Regional Federal ou no juiz de primeiro grau. O Nino vai receber um acordo que foi homologado por um outro juiz, muitas vezes com uma pena fixa. Ele é responsável pela instrução, ele é responsável pela eficácia, ele que vai dar a sentença final ou o acórdão no final, mas no fundo, quem homologou e determinou a pena concreta daquela pessoa foi uma outra autoridade. Até que ponto ele está vinculado ou não está vinculado a isso? Até que ponto isso pode funcionar dessa forma?
Então, a gente tem aqui um problema em relação ao sistema de prerrogativa de foro que dificulta muito a situação dos casos concretos. Eu não sei se na não persecução, ou se no acordo de não persecução já houve alguma situação com prerrogativa de foro. Eu não sei se os tribunais eles estão, já teve no TF4, e se os tribunais, então, de alguma forma, estão adequados ou estão capacitados para fazer. Era um caso. Então, e aí eu entro já na outra questão, que é justamente isso. É quando eu tenho um caso de diversos réus. E aí, essa que é uma... Bom, mas eu já vou chegar lá. Já tem uma situação aqui que é justamente o caso de diversos réus. Qual vai ser a natureza desta personagem que fez o acordo de não persecução? Bom, mas um terceiro ponto aqui que também gera alguns problemas comuns entre a colaboração premiada e a não persecução, que já foi de alguma forma tangenciado pelo Zilli, mas é algo que nos angustia muito na prática, é a não separação das autoridades responsáveis pela negociação e pela persecução. Porque, vejam, isso é um fato na lei. O juiz não é parte, ele não participa das negociações justamente para que ele seja preservado na sua imparcialidade. Porque se ele participa das negociações e o sujeito senta lá e confessa tudo, ele jamais vai apagar da sua cabeça tudo aquilo que ele ouviu. Mas talvez isso aconteça também com a autoridade do Ministério Público. Porque, de certa forma, ao sentar para a negociação, ele ouve uma série de histórias, ele lê uma série de anexos, ele identifica a localização de uma série de provas que, por óbvio, ele não vai apagar isso da cabeça dele. Então, talvez fosse o caso de se criar, tanto na não persecução quanto na colaboração premiada, algo que já é aplicado no CAD, que é efetivamente a autoridade que participa da negociação é diferente da autoridade da persecução. Porque se, eventualmente, aquela negociação não tiver sucesso e fracassar, aquelas autoridades são diferentes. A autoridade que vai levar adiante a persecução, ela não teve contato com aquela prova que não pode mais ser utilizada. E isso, de alguma forma, facilita a racionalidade e a não utilização da prova, porque é impossível virar para um procurador que ouviu exatamente aonde está a prova, em que local está a prova, o que aconteceu, dizer para ele, olha, não leve isso em consideração agora, quando você continuar investigando o fato. Então, me parece que essa separação, que é uma realidade no CAD, pode ser bastante interessante. Bom, uma outra questão que também me parece, que também nos angustia muito, também foi tocada aqui pelo Zilli, embora nos Estados Unidos existam os guidelines, que é justamente a falta de critérios de identificação de quais são os benefícios que podem ser negociados e que podem ser aplicados. Vou começar falando da colaboração premiada. Eu estou bastante rápido, não vou demorar muito tempo, não. São mais 3 pontos só. Mas na colaboração premiada, quais são efetivamente os critérios para que eu obtenha os meus benefícios? Porque quando a gente vai discutir uma leniência no CAD ou uma leniência na CGU, a gente tem decretos que regulamentam de alguma forma o que você traz e qual é o benefício. Na colaboração premiada, isso não existe. A gente tem uma dificuldade grande para fixar escopo e para fixar benefício. Toda vez que a gente senta e vai discutir uma colaboração premiada, a grande discussão, e sempre, em todas as vezes, é qual é o escopo dessa colaboração. Eu tenho que entregar tudo o que eu sei e o que eu fiz na minha vida de crimes, ou eu tenho que entregar algo referente a esta investigação? Então, na Lava Jato, eu preciso dizer tudo o que a minha empresa fez referente a Petrobras, ou eu também tenho que dizer, por exemplo, um crime contra o consumidor que ela aplicou no Pará? Ou eu preciso trazer aqui uma sonegação fiscal que ela fez na Bahia? Qual é o escopo disso? O que está sendo discutido, inclusive agora, no rumoroso caso da JBS, eu tenho que trazer só crimes ou eu também tenho que trazer ilícitos administrativos que eu conheço? Então, é uma discussão. E é uma discussão e, em determinado momento, se chegou a uma posição, e eu não sei se hoje é a posição do Ministério Público, que eu tenho que trazer algo importante para aquela investigação. Se posteriormente foi descoberto algo fora daquele escopo que eu pratiquei, por óbvio, isso não está coberto pelos benefícios, mas isso também não afetaria a validade do acordo que foi feito. Então, é uma discussão, e é uma discussão que precisa ser aprofundada, precisa ser sistematizada. Agora, de qualquer maneira, aqui na não persecução, isso também não é uma grande questão, porque a gente está falando de um fato determinado, a gente está falando de um acordo em que eu, no fundo, acabo antecipando a execução da pena restritiva de direitos. Mas mesmo aqui,
E toda vez que eu leio a resolução, eu fico pensando em algumas questões práticas que podem ser discutidas. Então, por exemplo, quando eu faço o acordo de não persecução, eu estou discutindo a reparação do dano. Então, eu preciso me comprometer a reparar o dano. E o conceito de reparação do dano é algo que a gente sabe que, na prática, não tem sido simples. Porque uma coisa é no furto, num estelionato. Mas eu posso fazer um acordo de não persecução num ato de corrupção. Eu posso fazer um acordo de não persecução num crime de licitação ou até num crime de cartel. E a questão é como é que eu faço o cálculo do dano nesses casos. Ou, por exemplo, num crime de evasão de divisas, que em tese é um crime que não gera dano. Então eu preciso discutir, não gera dano e não tem produto de crime. E a velha discussão sobre a prestação pecuniária também, que é a destinação prevista aqui na resolução, que é uma destinação que a gente sabe que existe uma polêmica grande. Eu, de alguma forma, até defendo a possibilidade de você trabalhar com destinações diversas do Fundo Penitenciário Nacional ou do Caixa Único da União, mas é algo que a gente precisa resolver do ponto de vista administrativo, porque senão o membro do Ministério Público e o juiz vão ter uma insegurança brutal em fazer uma destinação para a entidade A, B ou C e depois ele ser questionado no Conselho Nacional do Ministério Público ou em algum órgão do Judiciário. Bom, por fim, eu acho que só para encerrar e eventualmente a gente abrir para debates, qual é a posição do agente, do personagem que faz um acordo de não persecução dentro do processo penal quando eu tenho outros corréus. Aliás, também eu não sei, e aqui eu queria perguntar para quem tem mais prática nisso, eu não sei se existem casos de acordo de não persecução depois da investigação, durante a ação penal. Porque aqui o filme que o Ziri trouxe traz até um acordo durante a execução da pena. Então, mas a situação eu sou um corréu e em determinado momento eu resolvo fazer um acordo de não persecução, ou mesmo numa investigação. A partir deste momento, está arquivado em relação a mim. Mas, primeiro, como é que isso funciona diante de um processo já instaurado? Segundo, qual a minha natureza jurídica? Eu deixo de ser réu e passo a ser testemunha? E se eu passar a ser testemunha, qual é o valor da minha prova? Porque, vejam, no fundo, eu estou diante de uma chamada de corréu. Eu estou diante de um corréu que confessou para ter um benefício. Eu não sei se o valor da prova e do depoimento e da narrativa deste personagem ele tem a mesma qualidade do depoimento de uma testemunha desinteressada. Porque uma coisa é a testemunha que vem e relata um fato do qual ela não participou, outra coisa é o sujeito que de alguma forma confessou porque ele quis um benefício de antecipar uma pena e ter uma pena mínima. Então eu tenho dúvidas se esta figura não está mais próxima de um colaborador premiado ou de um corréu do que uma testemunha. E eu não sei se nesse caso não vale a regra do artigo 4 da Lei de Organização Criminosa, de que eu não posso fundamentar uma sentença condenatória só com base no depoimento dessa figura. E o que leva a uma série de questões também, como, por exemplo, se ele mentir deliberadamente, ele perde o acordo dele? Perde. Mas ele pode ser processado por falso testemunho? E eu, particularmente, entendo que não, e sempre defendi que não, nem no caso do colaborador premiado. Eu acho que a pena dele, a sanção dele, vai ser o rompimento do acordo e ele passar a ser processado normalmente. Mas, enfim, são inúmeras questões, eu teria outras, mas eu acho que o que importa aqui é que a gente possa fazer esse debate. O que eu queria trazer era justamente essa situação. Nós temos um sistema de colaboração premiada que está se assentando, aos poucos nós estamos acertando as bases, mas ele ainda traz inúmeros problemas. Nós precisamos olhar, por exemplo, da colaboração premiada, para os problemas da colaboração premiada e evitar replicá-los no acordo de não persecução, que é mais simples, porque envolve, a princípio, a confissão, mas ele pode, em determinadas situações, ficar muito próximo da colaboração premiada quando eu estou falando de uma persecução com mais de uma pessoa, com mais de um acusado, com mais de um investigado. Então, me parece que os institutos são similares não só do ponto de vista de serem de justiça negocial, mas eles são similares também porque em determinadas situações os problemas serão exatamente os mesmos. Eu, como tinha dito para o Nino e disse aqui para o Alessandro, eu não pretendia trazer as respostas, na verdade eu pretendia trazer esses questionamentos e essas perguntas, agradecendo a Jufes pela sessão de terapia coletiva, porque quando a gente desabafa, a gente de alguma forma consegue entender bem de onde vêm as nossas angústias e que a gente possa discutir, porque eu acho que são de encontros como esse que a gente, de alguma forma, vai
trazendo essas posições, trazendo essas dúvidas e vai construindo o Instituto para que, de alguma forma, e eu acredito na justiça negocial, sim, como uma forma de superar inúmeros problemas do nosso processo penal. Agradeço. Muito bem, eu agradeço o professor Per Paulo, pela palestra sintética, mas bastante profunda, que traz questões de alta indagação. Eu tenho, para mim, que o sistema de justiça negocial no Brasil é um caminho inevitável. Nós já tivemos isso já, de certa forma, como foi exposto pelo professor Zilli, já desde 95, ali em 99, isso vem evoluindo. E o fato que, até durante a exposição, lembrei de uma colocação, de uma expressão popular: contra fatos não há argumentos. Os fatos são que justiça criminal no Brasil hoje está sufocada. Precisamos encontrar caminhos de sair dessa situação. E começou, como dito, em 95, mas isso foi muito pouco. E a questão foi evoluindo. Hoje, o que eu posso dizer, disse ontem aqui, em base empírica, o Nardelli está aqui, sabe, a nossa angústia do dia a dia, nós discutimos na turma, julgamos processos, inúmeros processos que nem precisariam estar ali. Poderiam e deveriam já ter sido julgados no primeiro grau de jurisdição. Eu dou um exemplo para mim que é clássico, que a gente vive isso, é o tráfico de drogas, a questão das mulas. Não há o que discutir nisso. Evidentemente não há. O sujeito foi preso com a droga dentro do corpo no aeroporto de Guarulhos, embarcando no avião. O que tem para discutir num caso desse? Nada. É a pena. E isso e o que se discute aqui, em 99% dos casos, nesses casos o que se discute é a aplicação da pena. Porque cada juiz entende de um jeito, aí não segue a jurisprudência do STJ, etc., do Supremo, 33, parágrafo 4º, e a gente fica... Então, a existência de um sistema em que... E casos de presos estrangeiros. O sujeito foi preso aqui, veio lá, seja qual for o motivo, ele foi preso aqui no Brasil, ele fica no sistema prisional brasileiro. O que mais quer é cumprir pena no país dele, ir embora logo. Então faz logo um acordo e resolve o assunto. Essa é uma coisa prática, mas aí existem todos esses defeitos que vêm do sistema americano. A gente já sabe, aí, o que mais faz sucesso na televisão é filme sobre injustiça do sistema norte-americano. Está lá até um seriado na Netflix agora, caso concreto sobre isso, etc. O outro. Os filmes fazem sucesso, porque o sistema é falho. Então, é fundamental que exista sistemas de controle e segurança para que isso possa ser sistematizado. Eu tenho também que... Acho que a questão da colaboração premiada, por mal ou por bem, não sei, o problema da colaboração premiada aqui é que ela passou a ser discutida logo em casos que envolveram ex-presidente da República, presidente da República, etc. Então, isso levou a discussão para o Supremo Tribunal Federal muito, vamos dizer, prematuramente, sem que houvesse aquela preparação nas instâncias ordinárias de justiça. O que leva a uma outra questão, que é a gente questionar a própria prerrogativa de foro, porque essas questões que foram trazidas aqui, realmente, de prerrogativa de foro, são um problema seríssimo que basicamente são característicos do nosso país, pelo nosso sistema. Aí, no meio da carruagem andando, o Supremo resolve decidir que não. Aí, então, agora... vamos tirar essas prerrogativas daqui, quem tem é só aquele caso, etc. e tal. Aí, para resolver, faz mais bagunça. Essa questão que trouxe, o sujeito faz a colaboração, quem decide é um e quem vai aplicar é o outro, mas como é que eu vou aplicar o negócio se eu não sei se eu estou se aquilo é concordável, digamos assim.
Então, todas essas situações, quer dizer, ao invés de ajudar, prejudicaram mais. Então, toda essa discussão no âmbito do Supremo, envolvendo altas esferas do poder político, não contribuíram para o aprimoramento do sistema. E mais, a bagunça não para aí, porque a gente olha, hoje, nós temos em discussão no Congresso Nacional o projeto de Código de Processo Penal, que traz ali o plea bargain. Aí vem o ministro da Justiça, apresenta um projeto que trata do mesmo assunto, mas já existia um outro projeto que havia sido feito por uma comissão que era presidida por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, eu estou aqui, não pude, confesso que não consegui estudar adequadamente, porque foi recentemente apresentado, até a Luísa fez a referência, os relatórios. Só que os relatórios não são convergentes. E aí como é que faz? Aí você aprova o projeto do Moro, já não vai mais ser aprovado, porque ele foi pensado, o que está valendo é o projeto do Alexandre de Moraes. Aí aprova isso, daqui a pouco aprova o Código de Processo Penal, que diz coisa diferente. Aí nós vamos ter aquelas maluquices, como lá na Secretaria de Reforma Judiciária, você acompanhou isso, da gente ter por exemplo, dois momentos de recebimento da denúncia. Por quê? Porque vem um projeto de cá, o projeto de lá, eles não se conversam, aí aprova um negócio. Aí qual é o marco interruptivo da prescrição? Que recebimento de denúncia a gente considera. Então, essas situações elas vão surgir. Então, eu confesso que o que é bom, assim, que eu estava aqui, tinha algumas dúvidas, agora tenho tantas que eu já nem sei mais qual delas expor. Mas ainda tem um outro problema que traz subjacente, é o seguinte, porque tem essa necessidade de separação do juiz, da autoridade, né? Não é nem só mais o juiz, mas da autoridade que participa da negociação, e da autoridade que participa da persecução, e se a gente transpuser isso também para o juiz, aquele que homologa, aquele que eventualmente, se o acordo não for feito, né? Remete a outra figura que também está em grande discussão no momento, que é do juiz das garantias. Mas não vamos entrar nesse caminho, que aí é outro seminário. Mas o que eu posso dizer, que assim, não vou colocar, quero até abrir espaço para que alguém faça alguma pergunta, mas eu já quero aqui tomar o compromisso de todos aqui, do Lunardelli, que é o presidente da nossa escola aqui, que nós precisamos fazer uma outra mesa, Lunardelli, aprofundando esse tema aqui. Hoje foi muito pouco tempo para os dois expositores, para Luísa também, a doutora Marta Saad, professora, para expor isso. Nós precisamos retomar esse tempo, esse tema. Então, eu fico aqui mais do que... se alguém quiser falar um pouco mais sobre isso, fique à vontade, mas senão eu vou abrir para alguma questão, que a gente está com o tempo estourado, mas eu acho que ainda dá tempo de fazer uma ou duas perguntas da plateia, que sempre são muito bem-vindas. Sobre o que eu falei, algum comentário? Eu só gostaria de acrescentar aqui um ponto, que é sempre muito bom ouvir o professor Pierpaolo, e o professor Pierpaolo, quando fez uma excelente análise entre o que foi projetado do ponto de vista legal e o que foi implementado na prática, ele dá um bom traço das dificuldades de se operacionalizar um instituto que é novo e o que os acontecimentos eles suscitam de problemas. E essa questão da homologação tem sido alvo de grandes dilemas pessoais, e eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho em abril em Portugal, onde foi um workshop internacional só sobre colaboração premiada, e desenvolvi um pouco a ideia de negócio jurídico processual. E eu defendo que a homologação, aí dentro dessa perspectiva de plano de existência, validade e eficácia, é o selo que certifica a eficácia do acordo de colaboração premiada, e a partir de então se pode implementar esse acordo no sentido de prestação da colaboração stricto sensu. Mas eu confesso que, diante da prática, eu me considero um pouco Don Quixote.
talvez Sancho Panza, acho que seria mais adequada a minha figura. Mas, enfim, seja um ou outro, eu me considero um pouco isolado, porque a prática nos tem atropelado aí na dinâmica da implementação. Né? Se eu posso acrescentar um ponto, que são algumas questões que vão surgindo com a prática, né? Que é uma outra discussão do conceito de efetividade a ser apreciada no final, ou seja, após a homologação da eficácia e a definição da efetividade, que elementos e que critérios você vai usar para apurar essa efetividade quando o acordo não tem uma pena fixa. Então, uma situação em que o colaborador traz para o Ministério Público todas as informações de que ele dispõe. E como meio de obtenção de prova, ele aponta onde pode ser efetivamente obtida a prova. A partir daí, a obtenção ou não da prova, o sucesso ou não do ponto de vista da acusação e da persecução estatal não dependem mais do colaborador, dependem do Estado, do poder público. E até que ponto a efetividade ou a implementação do benefício dele pode ficar facultada ou condicionada a algo que é absolutamente estranho ao seu âmbito de atuação. Então, imagine que, naquele caso, o procurador acabou não indo atrás da prova, ou deixou para escrever, ou a coisa caminhou, ou, eventualmente, aquilo foi lá e não se encontrou aquela prova, ou, em determinado momento, se identifica uma nulidade processual, ou seja, são situações que talvez levem. Ou, por exemplo, o Ministério Público tem uma interpretação. A gente pode pegar até o caso aqui da gravação do Presidente da República. O Ministério Público teve uma interpretação que aquilo efetivamente era importante, e depois o juiz tem uma interpretação dizendo, não, essa prova não é válida, eu vou absolver o réu. Será que nessa situação a colaboração ela pode ter a sua efetividade maculada e o seu benefício diminuído por uma interpretação que foi uma interpretação que foge ao escopo daquele sujeito que naquele momento levou ao Ministério Público e o procurador deu uma interpretação tendo aquilo como importante? Então, a apuração dessa efetividade, para mim, ainda é algo que nós precisamos identificar mais. E uma questão da não persecução, que eu só não disse, mas também me causa alguma então se eu faço um acordo de não persecução num caso que tenham vários réus e depois, no caso dos demais réus, o juiz absolve ou reconhece a nulidade de uma prova, eu poderia, de alguma forma, trazer isso e rever usar uma revisão criminal ou, de alguma forma, rever aquela execução antecipada da pena, ou seja, porque, no fundo, aquela pessoa que fez o acordo, ela acabou sendo prejudicada porque ela não optou por não discutir, mas, de certa forma, eu não sei se isso poderia ser revisto ou não. Isso é uma dúvida que eu tenho e queria submeter aos demais colegas. Eu ia só salientar nessa questão da colaboração premiada, que você faz um litisconsórcio enorme, grande de colaboradores, e essa revisão e a distribuição da competência para examinar e processar esses múltiplos colaboradores em inúmeros fóruns distintos e autoridades distintas, praticamente inviabiliza qualquer controle da eficácia, da efetividade da colaboração, porque quem vai fazer isso? E com base em qual critério? Praticamente se tornou impossível hoje com essa fragmentação. Quando você tinha um único juiz controlando tudo, é muito fácil fazer isso. Agora, quando você tem uma mega colaboração com múltiplos colaboradores vinculados a instâncias e autoridades completamente distintas, praticamente não é simples. Senão, não é simples, senão quase impossível. Eu acho essa questão, eu acho que a gente tem que tratar sempre do caso concreto, né? Por favor. O pragmatismo é bom nessas horas. Bom, os acordos de não persecução, desses 1000 acordos aí, estamos falando de Ministério Público Federal, estamos falando de Sistema de Justiça Criminal Federal, estamos falando de contrabando, descaminho, que são prova de contrabando, a pessoa foi presa, as mercadorias foram pegas, não pagamento, fraude de benefícios, já veio a representação, já está comprovado que a pessoa não pagou o benefício, documento falso, passou na fronteira com a carteira falsa de habilitação. Quer dizer, são crimes cuja materialidade é documental. Né? Se a gente verificar crimes de infração. Então, o que está acontecendo ali aquela prova é a prova que daria o oferecimento da denúncia, suspensão condicional do processo, não a transação, porque o acordo só vai ser feito onde não houver transação. Se houver transação, pode ser feito. Então, nós estamos tratando onde a materialidade é documental. E esse crime de varejo.
É a questão individual. É claro que nós podemos chegar em questões mais sofisticadas, em crimes contra a administração, licitação, até manipulação de mercado. Mas isso vai ser verificado caso a caso. Então, nesses casos aí, a prova, a investigação, então, a prova é aquilo lá, notícia de fato, chegou, e há toda uma discussão. Assim, agora que estávamos conversando aqui, o colega estava mandando um exemplo de furto. Furtou. Aí, no Rio Grande do Norte, é furto. Sabe o que ele furtou? Droga. Uma das questões é que ele vai ao CAPES em 18 meses. Sabe o que vai acontecer se isso aqui fosse ação penal? Esse cara aqui provavelmente Aí tem a questão da residência, que a gente está considerando caso a caso nisso. Isso ia acabar no HC, de princípio da insignificância, no STJ, podendo ou não essa pessoa... Ainda bem que é federal, porque se fosse estadual, ia pegar uma pena de 2 anos e 8 meses, fechado. E aí nós íamos dar parecer de ofício, concede a IHC de ofício. Então, esse tipo de caso, lá no STJ, faço isso todos os dias. É esse tipo de processo que nós estamos dando uma solução. Porque a gente tem o furto, a incidência do furto, a insignificância e a prova documental. No Estado, isso é vital. É vital, porque nós temos... O mesmo delegado, juiz, promotor, ele cuida de homicídio, ele cuida de sequestro, ele cuida de novo cangaço. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Nino falou de tráfico. Na nossa resolução, nós excluímos o crime hediondo. Eu estava no encontro de MPs estaduais, mas aí, se não é hediondo, o pequeno tráfico. Os promotores levantaram isso. É claro que, quando a lei vier, vai ser analisado. Porque o que a gente tem hoje? 28, que é um universo que nós não conhecemos, porque isso vai para o juizado, então é uso, e nós temos o pequeno tráfico. O sistema prisional é tráfico. E isso tem a ver com o sistema prisional. Então, acho fundamental que a gente seja pragmático. Questão da colaboração. Todas essas questões aí da colaboração, de fato, é uma complicação. Eu acho que uma das coisas que o Supremo tentou resolver com a nova interpretação da improbidade da prerrogativa de foro foi isso mesmo, só fica aqui o que praticou durante o mandato e que tem a ver com o mandato, aí criam alguns problemas na prorrogação dos mandatos. Agora, essa questão que você falou, Lunardelli, tem um julgado, se eu não estou enganada, do Fachin, porque você pode compartilhar a prova da colaboração. E o Fachin disse, é um julgado em que se compartilha para o Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Obedece esses precedentes, obedece o que foi homologado em juízo. Aí eles aplicaram a lógica do compartilhamento de prova e aí disseram, tudo bem, você recebe aí, mas você só pode fazer dentro dessas condições. Na medida em que, mesmo que haja uma interpretação restrita da prerrogativa de foro, eu vou ter problemas não só do ponto de vista vertical, mas horizontal, porque eu posso compartilhar com outros MPs estaduais, e aí nós temos aí também, nós temos que ver a questão da jurisprudência do compartilhamento de prova. Quando o Zilli traz a questão dos Estados Unidos, da plea bargain, os Estados Unidos têm um sistema... Veja ali que ela tinha 3 júris, não é que não tivesse tido julgamento, não, 3. E aí entra também uma outra questão que não está ali, mas está por trás disso, que é o racismo no sistema de justiça. O racismo, né? Qualquer um que se debruce sobre o sistema de justiça americano sabe isso. Bom, eu no nosso também, mas tudo bem. Mas aí é um outro universo. Então, o acordo de não persecução é uma coisa anterior, com prova pré-constituída, na maior parte das vezes, individualizada, e que entra aí no intervalo entre a suspensão condicional, entre a transação e a colaboração. No CPP, vem em forma de rito sumário. O CPP não fala em acordo, esse é um problema. Esse é o projeto do deputado João Campos. Ele tirou o acordo. Inclusive, nós estamos lá atuando para que entre o acordo. Mas vem numa forma de rito sumário, a gente tem que ver isso. Agora, gente, a questão do acordo é também para desafogar o Poder Judiciário de pautas de audiência. Se isso é importante, nós temos que fazer. Se vai vir o juiz de garantia e vai ser ele que vai homologar o acordo, é uma questão que nós temos que pensar. Juiz de garantia, se vier, eu, sinceramente, acho que se esse CPP passar,
A minha percepção é que talvez o juiz de garantia venha mesmo. Então, se tem algo que nós temos que conversar, é sobre o juiz de garantia. O juiz de garantia não é juiz de instrução. E aí esse é um apelo que eu faço à advocacia. A nossa tendência no Brasil, sabemos, será transformar o juiz de garantia em juiz de instrução. Então, estejamos alertas, porque se há uma coisa que vem, eu acho que é o acordo e o juiz de garantia. Vamos ver. Até em relação ao que já foi feito, né, como experiência, qual a importância que os senhores atribuem à audiência? Que o juiz faça essa audiência e, sobretudo, por enquanto a gente não tem o juízo de garantias, no que consistiria essa audiência, para ele não ter acesso à discussão, às negociações, se ele só avaliaria a questão da vontade, se tem algum vício, os aspectos formais para homologação, só para eu poder adotar. A resolução é filmada, né? O acordo é filmado, agora, quando está em audiência, porque ele é filmado para levar para o juiz a homologação. Lembrando que nós estamos quase 100% do processo eletrônico, né? O áudio, o vídeo, a audiência já estão filmadas. Então, o juiz faz uma análise da questão de legalidade. Por exemplo, se o Ministério Público quiser fazer um acordo, o juiz está lá, ele vai dizer, não pode. Agora, você não pode. E é interessante, e eu acho que o juiz tem que analisar aquelas mesmas coisas que estão nos dispositivos que, se o juiz não homologar, a Câmara vai analisar. E é expresso na resolução que nós vamos fazer? Adequação, verificação, condições. Então, se há essa passagem pelo juiz em audiência, eu acho que o juiz deve fazer a mesma coisa, não só chancelar. Por isso que, inclusive, esse aqui que o colega estava fazendo estava sendo feito em audiência, lá em Natal. Estava sendo feito, a gente estava conversando aqui e o juiz estava fazendo. Outra coisa que você mencionou, agora Não, os correios... Então, essa questão dos correios, quer dizer, você pode ter suspensão para alguns, pode não ter suspensão para outros. Ele vai confessar dele, não é uma colaboração, ele não tem que entregar prova. Eu acho que não. Eu acho que aí o ideal nesse caso é que o processo fosse desmembrado. Não tivemos isso ainda. Não, a minha dúvida é se ele... porque, no fundo, eu enquanto correr o outro, eu posso pleitear a oitiva dele, né? Você pode. Mas isso aí pode acontecer e aí não será ouvido. Isso pode acontecer em qualquer processo com múltiplos réus, né? E, inclusive, isso acontece todos os dias nos processos de estelionato contra a Previdência, quando você coloca o réu, o advogado e o beneficiário como testemunha. Mas a minha dúvida é se ele poderia se recusar, quem fez o acordo, a testemunhar? A pergunta do... Aí vamos ver. Aí eu acho que é o caso a caso. Pode ser que sim, mas eu acho assim, se acontecer isso, o ideal é desmembrar e se o outro chamar, aí vamos ver. Ele não pode ser, porque se ele confessou também, não vai ser a questão da autoincriminação e tal. Ele já fez o acordo, ele é réu. Ele não pode, mas cada caso vai ser analisado individualmente. Né? A gente tem que ver como assim é. Quando tudo começou na suspensão condicional do processo, pessoal, e na transação, tinha um monte de dúvida. Eu sou testemunha. Então, e aí nós fomos, pode recusar, depois volta atrás, pode ou não pode, descumpre, não descumpre, qual é o prazo do descumprimento? E aí a jurisprudência foi firmando. Tudo, gente, para isso tem o judiciário. Que pode demorar, mas na maior parte das vezes até funciona. Isso me faz lembrar outra frase popular, que é aquela: carroça anda, as melancias se ajeitam, mas o problema da colaboração premiada é que a carroça começou no Supremo, aí virou uma confusão danada. Mas, assim, se tivesse toda essa discussão surgido a partir do primeiro grau de jurisdição, como deveria ser, né? Se você faz um artigo hoje, por exemplo, sobre a prova, colheita de prova, eu escrevi um artigo, eu escrevi um artigo sobre colheita de prova e macrocriminalidade. Aí eu escrevi. Aí fui 3 anos depois, eu fui atualizar esse artigo. Aí eu falei, caramba, eu tenho que falar sobre isso, colheita de prova. Aí era colheita de prova, macrocriminalidade e Ministério Público. Aí, 3 anos depois, eu falei, gente, eu tenho que falar sobre colaboração. Aí eu fui... Nossa, a jurisprudência do Supremo dizia tudo. Porque, o precedente, que é negócio jurídico, do Toffoli, né? É negócio jurídico e tal. E depois eles mesmos eles mesmos voltam atrás. Mas tudo bem. Esse é outro problema também. Aí tem essa questão do compartilhamento de prova.
Tem, agora nós vamos ver a questão que você colocou da JBS, que vai ser colocado. Eu anulo, sou obrigada a entregar tudo. Aconteceu isso. Isso foi ruim. Foi ruim, né? Porque eles não analisaram em grau de recurso. Eles analisaram como o juiz originário. O que é outro problema sério. Luna. Não, eu acho que, só para complementar, que muitos desses problemas a gente vai poder resolver talvez internamente, criando centrais, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, sobretudo nos grandes centros, né, de soluções negociadas. E aí você não teria o problema do contato, então uma barreira, uma muralha chinesa entre essas centrais de negociação e os juízes ordinários. Isso nas grandes cidades. Talvez no interior, com a tecnologia, você possa ter centrais regionais, negociações por videoconferência para tentar imunizar aquela autoridade que vai julgar e aquela que vai acusar do contato com essas negociações no acordo de persecução anterior à denúncia. Porque quando tem denúncia, aí já não tem o quê? O acordo é em juízo mesmo, com o juiz natural, com o promotor natural. Mas acho que é possível, com a tecnologia e com a implantação do PJE, você ter centros regionais que possa fazer esse trabalho de negociação e tratar dessa delinquência de menor impacto na sociedade, mas que impacta muito o trabalho do judiciário. Né? Só que eu me lembrei, é que você falou, já teve acordos durante a ação penal? Teve. Teve homologada, a prova está produzida e é quase ali um fast track, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Acontece que tem o acordo, e aí é uma sentença negociada. Você pula. Gente, vamos combinar que qualquer juiz que trabalhou em Guarulhos, né, sabe que. Olha aí, desiste da testemunha. Réu estrangeiro, na época do passaporte falso. Passaporte falso, tá bom, vamos ser expulsos, paga aqui uma multa e tchau. Entendeu? Você tem. E Código de Processo Penal, agora, o que você faz? Você faz uma instrução abreviada, vamos dizer assim. Na verdade, isso acontecia muito antes da audiência una. A audiência una, ela também já melhorou esse negócio aí, mas acontece que tem isso, que foi aí o advogado. E é claro que não é pena, não é pena restritiva de liberdade. É uma antecipação da instrução de uma pena de multa, de uma restritiva de direitos. Já aconteceu. E aí mas aí a prova está produzida. Mas sem corréu, nesse caso. Não, sem corréu. Mas em crime contra a administração. Já aconteceu. Né? Agora, essa negociação, ela no cível, né, gente? Vamos combinar que a mediação, conciliação e o próprio juízo arbitral hoje. Então, tem uma cultura no cível que está vindo para o penal. E a cultura da universidade tem que mudar. O curso jurídico, quando o Chile fez a reforma do processo penal para juiz de garantia, para a negociação, para o sistema adversarial, o curso de direito mudou. Então, nós temos que mudar o curso de direito. Muito bem. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, hoje não. Só que foi um momento de suscitar muitas dúvidas, fazer uma terapia coletiva, como disse o Pierre, e deixar muitas dúvidas para a gente pensar e se reunir novamente, como eu falei há pouco. Fica aqui o nosso compromisso. Já estou convocando a todos. Mas, enfim, não resolveríamos essas questões todas hoje. Eu quero, se eventualmente houver alguma dúvida que não pode ser exposta como uma pergunta, como foi dito antes pelo Alessandro, pode ser dirigida à organização para encaminhamento aos palestrantes por e-mail. E assim, às 12h35, senhor presidente, eu declaro aqui encerrado o nosso evento. Antes, passando a palavra eu vou só encerrar a sessão. Encerrar o evento é o presidente da JUFESP que vai. Ele antecipou aí a tutela. Eu quero agradecer uma vez mais ao professor Marcos Ilho, ao professor Pierre Paulo, todos, o empregador Nardelli, todos aqui, o Luiz, a Marta, pela presença, pela participação. E assim, da minha parte, eu encerro, passo a palavra ao doutor Otávio para o encerramento do evento. Bom, fazendo os agradecimentos de praxe, gostaria de reiterar o apoio recebido da Escola dos Servidores da Justiça Federal de São Paulo, que possibilitou que pela primeira vez um evento nosso fosse transmitido pelo YouTube.
além da videoconferência, que já é uma tradição aqui na Escola de Magistrados, da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú, essenciais para a realização do evento. Eu ficaria aqui, né, com a autorização do Nino e dos demais componentes da mesa, discutindo horas. E olha que eu nem atuo na área criminal. Né? Atuei muito pouco nesses 19 anos de carreira. Mas o tema é fascinante, é instigante, é polêmico. Firmo compromisso, desde já, né, de pedir ao Lunadelli para que nos ceda espaço para que um novo evento seja feito, não só um, mas vários. Acho que a questão da colaboração premiada do acordo de leniência também a gente precisa discutir, né? Conversei com o PIR também, enfim. O tema é fascinante, acho que é um tema que está na ordem do dia e a terapia coletiva aqui é essencial. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes de ontem, de hoje, os aqui presentes, pela excelência do evento. Fico muito contente que a JUFESP possa patrocinar um evento dessa envergadura. Realmente, já recebi aqui contato, por exemplo, de jornalista do Jota querendo saber desse evento e de uma eventual divulgação maior nos próximos. Então, talvez a gente tenha que fazer outros eventos. Acho que talvez não, acho que vai ser uma necessidade. E agradecer muito a organização do evento, a doutora Silvia, que foi a idealizadora, infelizmente teve que sair mais cedo, ela tinha avisado já. Doutora Raicler, doutor Alessandro, desembargador Nino Toldo. E com isso eu dou por encerrado o evento. Muito obrigado.